Nos últimos dias, um fato foi motivo de muita discussão nas redes sociais. A youtuber e auto-intitulada feminista Kéfera Bookman protagonizou uma das mais constrangedoras cenas do nosso universo midiático. Reproduzindo uma série de conceitos de nossa cultura pop, a Kéfera aproveitou o microfone da maior rede de televisão de nosso país para demonstrar sua mais absoluta ignorância quanto a conceitos que são a base do conhecimento e da teoria do discurso de nossa humanidade. Confrontando o convidado que estava na plateia do programa Encontro com Fátima Bernardes e sob o pretexto de defender a causa feminista, a Kéfera atacou um relato feito pelo convidado, acusando-o de praticar mansplaining e menterrupting. Mas você sabe o que são esses conceitos? Mansplaining e menterrupting são dois conceitos criados por Sheryl Sandberg, chefe de operações do Facebook, e Adam Grant, professor da Escola de Negócios da Universidade da Pensilvânia, em um texto jornalístico no The New York Post, um jornal americano. O texto tem por base um estudo psicológico que tem como título Falando enquanto mulher e em desvantagem. A principal premissa para o estudo é que mulheres em desvantagem em um debate têm suas opiniões menosprezadas. E a conclusão a que chega esse estudo é que nesta situação os homens costumam praticar condutas autoritárias na fala, impedindo o melhor desenvolvimento dos ideais das mulheres. Duas dessas condutas autoritárias são o mansplaining, que nada mais é do que explicar algo óbvio para a mulher, como se ela não fosse capaz de compreender, e o menterrupting, que se trata de interromper constantemente a fala de uma mulher a fim de que ela não conclua o seu raciocínio. Acontece que a situação vivida pela Kéfera não obedece às premissas dos conceitos de mansplaining e menterrupting, uma vez que ela estava em total vantagem em relação ao convidado da plateia, e em nenhum momento ela foi interrompida pelo convidado. Aliás, foi ela que interrompeu o convidado. Por outro lado, o texto publicado no The New York Post não inventou a pólvora. Todos os conceitos por ele empregados já foram analisados por vários teóricos do discurso racional. Só o que os pesquisadores fizeram de diferente foi acrescentar a questão de gênero, para o qual particularmente eu não vejo o menor sentido. Arthur Schopenhauer, na sua obra Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, cita não apenas 2, mas 38 estratagemas para se usar em um debate. Nenhum deles no intuito de buscar a verdade, mas simplesmente com a intenção de vencer o debate. Um desses estratagemas diz respeito justamente aos conceitos mal empregados por Kéfera de mansplaining e menterrupting, que é encolerizar o adversário, ou seja, provocar sua ira com insolência, tratando-o como um inferior intelectualmente, ou mesmo o interrompendo com insultos à sua inteligência. Ou seja, nada de novo nos conceitos empregados por ela. Por outro lado, a própria Kéfera, certamente não de caso pensado, usou alguns desses estratagemas para vencer o debate, sem a menor preocupação de demonstrar a verdade. Um dos estratagemas usado pela Kéfera foi a do argumento ad auditores, no qual, sabendo da debilidade do seu confrontador ou da plateia, a Kéfera utiliza de conceitos que não são de domínio dele, pois dizem respeito a um círculo pequeno de ativistas, fazendo-o refletir acerca da realidade dessas palavras, mas sem condições de se contrapor a elas. Além disso, a Kéfera utilizou o estratagema do rótulo odioso, no qual tenta reduzir a fala do seu adversário a uma situação geralmente detestada, como fez ao afirmar que o seu interlocutor estava se comportando de maneira machista, sem analisar a situação em si. São tantos estratagemas que eu poderia passar horas aqui falando sobre eles, porém, eu não posso deixar de falar de um conceito que talvez se constitua numa das maiores imbecilidades teóricas que alguém no mundo poderia conceber, que é o conceito de lugar de fala. A Kéfera acusou seu interlocutor de não estar em seu lugar de fala, conceito que remonta a uma situação em que apenas se autoriza o discurso daquele que é legítimo a fazê-lo. Portanto, se você não é mulher, não pode dar sua contribuição em um debate sobre os direitos da mulher. Se você não é negro, está excluído do debate acerca do direito da população negra, e por aí vai.
Eu sinceramente não sei que tipo de entorpecente alucinógeno estava usando alguém que se propõe a reproduzir esse conceito tão preconceituoso e tão antidemocrático. E não precisa ir longe para refutar essa teoria do lugar de fala. Qualquer teoria do discurso racional coloca como uma de suas primeiras regras ou premissas a liberdade dos interlocutores para argumentar. Aconselho a Kéfera a ler a Teoria da Argumentação, de Robert Alexy, e ver como pode ser proveitoso para as conclusões de um debate que todos participem dele em igualdade de condições e com liberdade para expor as suas opiniões. Leia também, Kéfera, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, de um doutrinador alemão chamado Peter Herberle, para ter a consciência de que os conceitos são melhores trabalhados e mais resultados positivos e controláveis podem advir de um processo democrático de tomada de decisões em todos os âmbitos. Assim como na alegoria da caverna de Platão, saia do buraco intelectual em que você se meteu e deixe que a luz do conhecimento lhe cegue momentaneamente os olhos, para que você possa brevemente entender a importância de um debate saudável e, principalmente, democrático.